Opa, seja bem-vindo aí a mais uma aula sobre a declaração de fé, a declaração doutrinária das igrejas batistas ligadas à CBB. E hoje vamos falar sobre ordem social, como o batista deve se comportar com a sociedade. Será que ele deve apenas cuidar das coisas religiosas e esquecer da sua sociedade, esquecer dos seus deveres para com esta sociedade? Vamos tentar buscar respostas dentro da declaração doutrinária agora. Acompanhe comigo. Como o sal da terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Então, é dever do povo batista, é meu dever, é seu dever, é o nosso dever como batistas nos preocuparmos com a nossa sociedade e não medirmos esforços para o bem da sociedade. Todas as questões ligadas à sociedade, à ordem social, o batista deve se envolver sim para trazer paz à ordem social. Entretanto, evidentemente que o converter de vidas é a melhor estratégia para uma melhor ordem social. E é isso que diz aí o ponto primeiro. Vamos acompanhar? Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho, o bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens depende basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. O povo batista deve sim se preocupar com a ordem social, com as questões sociais, mas a declaração lá traz aquilo que seria a solução máxima para qualquer tipo de sociedade, que é justamente a igreja prestar-se a evangelizar e ganhar novas vidas, fazer novos discípulos para o Senhor Jesus, porque estas novas vidas, esses novos discípulos, viverão os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. Então, esta sociedade vai ser reformada, essa sociedade vai ser transformada pelo poder de Deus. Se a igreja se prestar a se colocar diante de Deus para ganhar toda aquela sociedade, se toda a sociedade se converter e se entregar ao Senhor Jesus, ela não vai viver mais os princípios antigos, os princípios do pecado, os princípios do mal. Ela vai ser transformada pelo poder de Deus. Então, a principal tarefa social da igreja é transformar estas pessoas em discípulos de Jesus, transformar toda a sociedade em discípulos do Senhor Jesus. Esse ponto é bem legal porque ele linka lá com a liberdade religiosa, quando nós falamos que todas as igrejas que existiam antes dos batistas eram igrejas ligadas à política. A igreja anglicana, por exemplo, em que o rei era rei do país, é até hoje, né? A princesa Elizabeth é rainha do país, da Inglaterra, e ela é também a soberana dentro da igreja anglicana, assim como as outras igrejas que existiam antes. Ou seja, a política, a sociedade estavam inteiramente ligadas com a igreja. E a ideia que se tinha de religião antes era que a religião X chegou no país Y, aquele país será transformado, não pela mudança do coração de cada pessoa, mas porque aquela religião chegou e ela vai então dominar politicamente aquele país. É assim até hoje com o Islã, por exemplo. O Islã, com a chamada Jihad, a Guerra Santa, quando ele chega num país determinado, ele toma o poder político daquele país, o poder social daquele país, e, entre aspas aqui, né, obriga todas as pessoas daquele país a servirem a Alá.
Os batistas no ano de 1600 parecem ser revolucionários nisso. Eles entendem que o caminho para transformar uma sociedade não é por essa questão imperialista. A fé vai chegar e vai transformar porque vai comandar a sociedade, comandar a política daquela sociedade e obrigar as pessoas a fazer o que a fé batista manda fazer. Não. O que existia era antes dos batistas que pensavam assim. Os batistas pensam de uma forma diferente, dizendo: se nós pregarmos para toda uma sociedade e todo mundo se converter, então essa sociedade será uma sociedade cristã lavada pelo sangue de Jesus, porque todos se converteram. Então o poder não vem de cima, o poder vem do povo. O poder vem das pessoas transformadas. E a transformação que os batistas querem trazer é justamente essa, que todas as pessoas se convertam livremente, escolham o Senhor Jesus, e aí toda a sociedade será transformada para a glória de Deus. Essa é minha tarefa, é a sua tarefa, é missão primordial da igreja, como vimos lá na aula sobre evangelismo e missões. Quer transformar a sociedade, transforme a vida das pessoas. Ponto 2 vai dizer assim: todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajudar aos órfãos, às viúvas, os anciões, aos enfermos e outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de qualquer injustiça e opressão. Claro que a igreja não vai ficar apenas com a tarefa de evangelizar. Como bons cristãos, como bons servos de Deus, nós temos que estender as nossas mãos às viúvas, aos órfãos, àqueles que estão sendo abandonados pela sua sociedade. E é claro que em 1600, quando a Igreja Batista estava nascendo, eles estavam pensando nesses princípios, eles não tinham tantos problemas com drogas, por exemplo, e aí podemos acrescentar aqui o fantástico trabalho aí que as Cristolândias estão operando em todo o Brasil para resgatar aqueles que se viciaram, para resgatar aqueles que estão em situação de rua e transformar essas pessoas para a glória de Deus, retirá-las de onde estão, cuidar dessas vidas e transformar essas vidas. É assim que o povo batista transforma a sociedade em que ele está inserido. Ponto 3 diz assim: isso faremos no espírito de amor, jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes das normas de vida expressa no Novo Testamento. Note que ele utiliza novamente a palavra amor, no espírito de amor, no espírito de bondade, e nunca por violência, e nunca por aquela questão imperial que eu acabei de explicar, né? A força, eu vou obrigar uma pessoa a ter uma vida melhor. Não, você vai, como as Cristolândias fazem, né? Vai de rua em rua e oferecem ali ajuda. A pessoa que quiser ser ajudada, ela vai ser ajudada. O povo batista não vai impor nada, nós não vamos impor a nossa fé, nós não vamos impor aquilo que acreditamos, e nem mesmo na ordem social, de tirar uma pessoa obrigatoriamente das drogas, sendo que essa pessoa não quer se livrar das drogas, e dar uma nova vida para ela. A decisão intelectual desta pessoa deve ser preservada. Está aí, ordem social. Espero que possamos ter aprendido um pouco mais a declaração doutrinária. Te aguardo na próxima aula. Que Deus te abençoe.